Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Nova Cidade, ideias para uma nova cidade. No limiar de 2017, o programa hoje recebe Mauro Cagliari. Mauro, tudo bom? Tudo bom, Renato. Mauro Cagliari, urbanista. Você pode sintonizar as ideias do Mauro no Caminhadas Urbanas, é isso? .com.br. O Mauro sempre tem um artigo legal, elucidativo sobre a cidade de São Paulo. O Mauro, ele foi membro do Conselho Participativo Municipal, que por sua vez indica um participante para o Conselho de Políticas Urbanas. E o Mauro acabou de cumprir o seu último mandato e fez um post no Facebook sobre o que ele achou sobre a questão dos conselhos. Eu achei tão legal o que ele falou que eu falei, Mauro, vem aqui explicar pra gente que você sempre resume a coisa de maneira genial. Mauro, para começar, como é que foi a sua vivência nesses conselhos? Olha, foi uma experiência, não acho que foi fácil, mas foi bem legal, foi bem interessante. É um trabalho voluntário, dedica algumas horas da sua semana para as reuniões e para as questões que aparecem. E é uma novidade, eu entrei no primeiro, né, foram 2 mandatos, o primeiro era uma tentativa de ver como é que ia funcionar, né? E foi complexo, porque era um conselho tentando descobrir para que ele veio ao mundo, né? E fomos obrigados a fazer estatuto e pessoas que nunca tinham se visto. Conselho de Políticas Urbanas. O Conselho Participativo Municipal. Ah, foi o primeiro? Você participou da primeira? Sim, porque isso tem 4 anos, né, basicamente. E é um por subprefeitura naquela época, agora a Prefeitura Regional. 32 conselhos, né? Certo. Mais de 1.000 conselheiros. Então eu acho que assim, tem um monte de aprendizados, a dúvida é o que a gente vai fazer com esses aprendizados, porque a lei está lá, né? Ela está sendo mexida um pouquinho, mas é uma questão de você lidar com o local, né? Aquela história da política, né? Ser a discussão sobre os problemas da cidade mesmo, e num nível bem local. Isso que me interessou participar, na verdade. Eu acho que as pessoas, talvez tenha sido assim, o ponto mais forte, né? Assim, a experiência de estar com outras pessoas, mas eu acho que tem um sentimento de frustração também por tanta energia e tantas horas disponíveis, né, voluntárias terem sido desperdiçadas. Eu acho que poderia ter sido muito melhor a experiência para as gestões, principalmente. Eu acho que nós pegamos 2 gestões com caráteres bem diferentes, né, e nenhuma eu acho que soube aproveitar a força desse conselho. Agora, Mauro, como que funciona esses conselhos pelo Brasil? Existem outras cidades que têm? Como funcionam esses conselhos em outras cidades do mundo? Olha, acho que em outras cidades do mundo, o conselho é uma maneira de você poder dar força para o local, né? A ideia é que você tem cidades grandes demais para você poder pensar em problemas pequenos, então você descentraliza, né? E os conselhos são uma maneira de você discutir questões locais. Vou dar um exemplo, Nova York. A High Line, por exemplo, que é aquela linha de trem que virou um parque importante, talvez a segunda atração de Nova York hoje, passou por um conselho regional. Ela foi discutida no nível local, né? E é ali que surgiu a ideia de fazer E é ali que ela ganhou força.
Ali que teve dois caras que resolveram falar, não, espera aí, isso aqui é importante, vamos discutir. Porque antes estavam apresentando para o Conselho quase como um fato consumado de demolir aquele negócio. Né? E em São Paulo, eu acho que assim, em outros lugares do Brasil, só cidades grandes que têm alguma coisa parecida, mas acho que São Paulo estava sendo pioneiro nisso, né, do ponto de vista metropolitano, e acho que tem assim, as experiências internacionais são justamente de você poder garantir que pessoas que morem, né, e trabalhem em algum determinado lugar estejam mais dispostas a discutir as questões daquele lugar. Entendi. Agora Mauro, a gente tocou no assunto da questão do Minhocão. Você está a par de como vai ser encaminhado aquilo? Você vai virar um parque? Você vai parar de passar carros? Vão demolir? Como é que está o andamento, hein? Olha, no plano diretor de 2014, ficou determinado que o Minhocão ia ser rediscutido. Das duas, uma, ou ele ia ser demolido, ou ele ia virar parque. Quer dizer, como passagem, já está meio que definido que ele não será mais. A partir de algum momento. Tem um prazo longo, né? Agora, as discussões estão acontecendo hoje na Câmara, né? O Minhocão é uma cicatriz na cidade, não dá para não discutir, e nós estamos sentindo, como aliás em outras áreas da nossa vida, uma polarização tremenda. Tem os que querem muito demolir e tem os que querem muito que vire parque, e até já tem um nome, né? Eles chamam de Parque Minhocão. Então, os dois lados estão num embate, assim, talvez existam alternativas intermediárias. Qual que é a sua opinião, Mauro, em relação ao Minhocão? Olha, eu acho que o Minhocão talvez seja o pior símbolo da política rodoviarista de São Paulo, e de uma época de laissez-faire, né? Uma época em que tudo era possível, uma época em que o prefeito Paulo Maluf construiu aquilo em um ano, né? Um recorde, né? E que não prestou conta sobre o resultado da transformação urbana. Então, é preciso mudar aquilo. Eu não tenho dúvida que é preciso mudar. Eu, particularmente, me situo entre uma posição e outra, e parece que é em cima do muro, mas não é. Eu acho que existem soluções arquitetônicas que dá para demolir várias partes, porque a pior parte do Minhocão tem duas, né? Uma é para cima, para quem mora em cima, que é o barulho, e a outra é para quem passa embaixo, né? Então, eu acho que existe uma possibilidade de você demolir grande parte daquilo e liberar, né, voltar a ver o céu para quem está embaixo e manter alguma coisinha em cima, que seja uma coisa, um parque linear, sejam trechos mesmo, onde as pessoas possam ir correr, né, um pouco longos, nas áreas que são um pouco mais longe dos prédios. Foi o que foi feito no Highline, não? Não, o Highline não tem nada a ver com o Minhocão, até é um engano comum, Renato. O Highline ele passa no meio dos blocos, das quadras. Ao contrário do Minhocão. O Minhocão passa exatamente no sentido da rua. Isso faz com que a rua embaixo do Minhocão seja sempre escura. E no Highline não tem esse efeito, porque ele cruza ruas, né? Então isso muda muito a dinâmica da manutenção. Ele, na verdade, não estava ligado nos prédios como está aqui, né? Ele não atrapalhava a vida de ninguém. Então foi muito diferente a dinâmica. Eu acho que o fato de lá ter conseguido virar parque e aqui não necessariamente virar, são realmente realidades distintas. Agora, eu respeito as pessoas que falam que aquilo é um parque, porque de fato nós estamos numa área carente ali. Então, qualquer respiro, quer dizer, poder levar uma bicicleta, né, num fim de semana ou dar uma corridinha à noite, já é um respiro. Acho que a gente precisa ter isso em mente quando pensar numa solução que libere o resto da rua, mas que mantenha, né? Não dá para fazer uma nova Avenida Tiradentes ou uma Rio Branco lá, né? Assim, aí seria um retrocesso tremendo. Acho que a gente é capaz de fazer muito melhor. Tá certo. Eu particularmente acho que se faça o mais rápido, que não vire um outro projeto, ou seja, transforma num parque linear mesmo, sem demolir, porque se for tiver que demolir, já vai entrar naquela dinâmica perversa, e licitação e pronto, aí é outro rolo. A gente é um pouco demorado para resolver problemas, né? Se você for pensar no Parque Augusta, que é uma outra questão razoavelmente parecida, você pensa no número, não é de anos, é de décadas que o problema está parado, é impressionante. A gente tem uma dinâmica difícil de tomar decisão. Agora, numa cidade democrática, né, um pouquinho de demora para ouvir as partes é importante, mas depois que toma uma decisão, deveria ser muito rápido para implantar, que é uma coisa que a gente também não vê, infelizmente, né? Entendi. Mauro, voltando ao assunto do Conselho, naquele seu artigo você menciona a questão da sobreposição ou da dificuldade de convivência entre os diversos conselhos, o CADES, o CONSEG, como é que funciona isso? Olha, hoje em dia existem vários conselhos cidadãos, né? E eles, cada um tem um foco. Então, segurança, saúde, educação. Eu acho que quando o Conselho Participativo foi criado, a ideia era que ele fosse
um representante neutro, ou ligado em todas as questões, né, em cada uma das regiões. E acho que essa ambição fez com que ele se perdesse, porque de fato é um conselho que não tem foco, né? Eu citei a sobreposição com o CADES por causa disso. O CADES, bem ou mal, ele está olhando também para áreas verdes, para áreas livres, né? E eu acho que a vocação de um conselho participativo é justamente de espaços públicos, né? É uma das áreas que eu realmente me concentro, e eu pensei que a gente poderia ter um pouco de influência nisso. Acho que, para um funcionamento futuro, se fosse feita uma fusão entre o CADES e o Conselho Participativo, de modo que ele se encorpasse e realmente representasse os interesses da cidade nessas questões de espaço público, talvez ele fosse mais efetivo. O fato é que a Prefeitura Regional tem no Conselho um aliado, né? Então, cabe ao prefeito regional usar, e eu acho que está sendo muito mal usado, subutilizado. Agora, Mauro, inclusive eu convido as pessoas a dar uma olhada no artigo que gerou essas perguntas que eu estou fazendo, que eu disse antes de começar o programa, que foi a pauta mais fácil de fazer, que eu só copiei o artigo que ele fez, que é super elucidativo. Onde que o pessoal acha o seu artigo, Mauro? Se for no caminhadasurbanas.com.br... Caminhadasurbanas.com.br, você quer saber sobre a questão dos conselhos e a opinião bem legal do Mauro, você dá uma olhada no caminhadasurbanas.com.br. Ô Mauro, nesse artigo, voltando ao seu artigo, você diz que esses conselhos não devem ser uma mini câmara dos vereadores. Como que você acha que deveria ser então esses conselhos? Olha, eu acho que o conselho ele tem um caráter consultivo. Como tal, ele precisa ter demandas, né? Muitas pessoas se ativeram a esse ponto no começo do conselho, falando assim, nossa, a gente precisa ser deliberativo, a gente tem um poder, aí nós teríamos realmente poder. Eu confesso que eu não acho que isso é tão importante. Eu acho que o importante é você ter uma precisão de falar, bom, como que eu uso melhor essas 10, 15, 20 pessoas que estão lá, né, que são representantes de alguns cidadãos de um bairro, para poder tomar decisões. Então, nós estamos falando de coisas locais. A subprefeitura, a prefeitura regional, ela não tem um caráter político eminentemente, ela tem um caráter de zeladoria. Então, as decisões deveriam ser tomadas assim. Vamos mexer no Lago da Batata? Beleza. Consulta as pessoas, coloca um pré-projeto, vota, faz alguma coisa, aprende um pouco e vai para frente, muito rapidamente, até na sua linha de implantar rapidamente. Não tem razão para não usar, né? O triste é você ver isso não sendo usado. Então, eu só falei a questão do paralelo com a Câmara dos Vereadores, porque em algum momento, né, as pessoas falam, eu vou criar leis. Nós não estamos lá para isso, né? Não é para isso que existe esse conselho, apesar de eu achar que ele pode ser um bom formador de políticos no futuro, no bom sentido. Pessoas que se preocupam com a cidade, quer dizer, que tem uma carreira, um treinamento, né? Até para você evitar que pessoas, de repente, resolvam se candidatar a cargos sem ter nenhuma experiência prévia. Entendi. No programa de hoje a gente recebe Mauro Cagliari, que está falando sobre a experiência dele no Conselho Participativo Municipal. Ô Mauro, pegando o gancho dessa sua resposta, a questão da burocracia. O negócio é que você falou, vamos fazer leis, que você falou, o pessoal é burocratizado e eu estendo. Nós somos burocratizados? Acho que o brasileiro é burocratizado, né? A nossa herança portuguesa, latina, né? Italianos também, ela nos transforma em seres que amam os regulamentos, né? Então, eu acho que no caso do Conselho isso é mais dramático, porque você está falando de pessoas que são voluntárias, você está falando de reuniões que são basicamente de aconselhamento, você não tem um encaminhamento legal. Mesmo assim, o número de procedimentos, o número de regrinhas que são criadas e treinamentos e não sei o quê, para poder manter um conselho que ninguém está ouvindo, realmente eu acho que aí mostra um pouco a nossa alma, né? Uma coisa que tem muito nessas reuniões é assim, ata, né? A ata vai para o diário oficial, então as pessoas que falam alguma coisa, às vezes um tema que não tem nada a ver com o que está sendo discutido, falam, eu quero que isso conste em ata, né? E aí vai para o diário oficial e talvez, eu já ouvi uma frase que o diário oficial é um ótimo jeito de esconder as coisas, porque ninguém lê, né? Ninguém lê. Infelizmente. Eu acho que assim, aí talvez até fazendo um paralelo com o que a gestão hoje está pregando, né, que é essa coisa empresarial, em empresas, né, atas são feitas para saber quem toma decisões e quando, né? É para isso que serve, né?
e infelizmente a gente não aprendeu isso. A gente aprendeu que é um jeito de você, né, consolidar tudo. Agora, Mauro, apesar disso, deve ser legal o convívio com pessoas diferentes. Que lição que você tirou disso aí? Olha, eu acho que eu realmente acho que esse é o ponto mais importante da minha participação lá. Pessoalmente, eu fiquei muito feliz de conhecer gente que eu só conheci e só conheceria no Conselho, né? São pessoas que fazem atividades que eu nunca teria cruzado, são pessoas que defendem causas que eu não conhecia, então é uma experiência riquíssima. Quando o sociólogo Richard Sennett fala que, né, que a cidade é um lugar onde a gente encontra cotidianamente pessoas diferentes, né, estranhos, o Conselho é um desses lugares e é uma prática de crescimento pessoal muito forte. Muito difícil no começo, você fala, nossa, eu não aguento ouvir gente falando coisas que eu não estou entendendo. Mas com o tempo você vai conectando e aprende muito, é muito bom. Entendi. Ô Mauro, um outro ponto da sua análise, você fala o excesso de centralização da gestão municipal, que entre a gestão e essa gestão, no fundo, a coisa é centralizada, né? Então, a gestão municipal é centralizada. Seja qual for. Seja qual for, nós não estamos falando desse ou daquele gestor ou prefeito. Não vi mudança nenhuma nessas duas gestões e também, se a gente for pensar, vou dar um exemplo, as administrações regionais, como foram chamadas na época da Erundina, depois viraram prefeituras, subprefeituras e agora prefeituras regionais. O nome incorporou, parece mais pomposo, mas não há nenhuma diferença orçamentária. E é aí que está a diferença, é onde você atesta se tem descentralização ou não. E elas continuam fazendo as mesmas coisas, e são aparelhadas para isso, e apenas para isso. Então, são órgãos que poderiam ser muito mais eficientes, né? E a gestão municipal poderia ser muito mais eficiente se descentralizasse algumas das questões. Agora, de fato, não é uma coisa simples, né? Assim, eu acho que, se a gente for pensar num paralelo com estruturas empresariais também, poderíamos criar uma estrutura matricial, em que a subprefeitura, a prefeitura regional, cuidasse do local e as diversas funções estariam representadas nas secretarias. Não é tão simples de implementar, mas eu tenho certeza que é muito mais efetivo. Entendi. Mauro, nosso tempo já está se esgotando e você aponta uma solução, pelo menos no seu ponto de vista, em relação a como a gente podia caminhar para essa descentralização real na questão da adoção do voto distrital. Eu queria que você falasse um pouco para a gente. Olha, o voto distrital, ele é uma alternativa, eu acho, fundamental para você poder, primeiro, reduzir o custo das eleições, né? Hoje a gente vota em vereadores que estão representando a cidade inteira. Ninguém representa uma cidade com 32 prefeituras regionais, com 12 milhões de pessoas. E aí acabam se criando currais, é caríssimo, né? E, na prática, o que acaba acontecendo é que cada vereadora escolhe, né, o seu pedaço para você poder ter o seu caldo ali de eleitores, né? Se isso fosse já institucionalizado, você teria uma disputa por prefeituras regionais, seriam 32 pessoas, né, 32 vagas, e aí pode-se deixar as outras 13, para ficar 55 como é hoje, num sistema misto, né? Ou seja, por lista, ou seja, vereadores que poderiam ter um estofo maior para representar partidos ou ideias, né? Eu acho que a gente ter um prefeito regional, um vereador ligado àquele distrito e um conselho próximo, faz um time poderoso de tomada de decisões, né? E até na alocação de verbas. Acho que isso poderia ser um ótimo caminho, e eu vi que o Senado, né, numa iniciativa até surpreendente, aprovou essa primeira, né? Vai começar a percorrer agora o caminho legal, essa ideia. Eu acho que isso é fundamental. Mauro, como última questão, eu queria saber dos seus planos e a sua visão para o ano que vem. Perspectivas, novo livro, no Prelo, não? Olha, eu estou estudando muito a mobilidade a pé. Para mim essa é uma questão importante. Meu doutorado é sobre isso, estou estudando essa questão de como que isso reflete ou não, né, aquelas decisões já tomadas na cidade. Agora, 2018 é um ano importante para o Brasil e para São Paulo também, né? Não tanto pelo calendário eleitoral, mas ano que vem a gente deve inaugurar umas linhas de metrô que são importantíssimas para desfazer alguns nós aí, né? A linha Lilás, para você poder descongestionar um pouco a linha amarela, eu acho que tem uma chance de respiro, tomara, né, que consiga finalmente desentravar essas estações. E tem a licitação dos ônibus, que é a maior licitação do mundo, né, do mundo, né?
Isso não é necessariamente bom, porque mostra que a gente poderia ter muito mais transporte sobre trilhos, mas depende muito mais de ônibus. Mas é um momento de você repensar rotas, né, de você pensar no transporte público. Então eu acho que é um momento super importante para a mobilidade da cidade. E por tabela para quem vai a pé até esses lugares. Né? Tá legal. Mauro, agradeço a sua presença. Ano que vem a gente conversa mais. Certamente vai ser um ano para a gente tentar colocar a discussão da cidade aí na moda e colocar isso na prática, ver se essas conversas se transformam em práticas para o bem da cidade. Vai ser um prazer. Né? Tá legal. Obrigado. Nova Cidade volta na próxima semana.